E hoje, a última vez que eu preguei aqui na quarta-feira, eu preguei sobre uma parábola. Eu gosto muito desse livro, Parábolas de Jesus. Eu recomendo que você tenha ele em casa, da autora Ellen White, que nós, na nossa igreja, cremos ser uma profetisa usada por Deus, uma mulher que foi usada por Deus. E nós temos aqui o texto bíblico que vamos estudar e ver alguns comentários. É uma parábola bem pequena. Acho que o senhor pode abaixar um pouquinho, irmão Silvio. Quando eu aproximo aqui, fica meio alto. Obrigado. Ela está escrita no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 26. Marcos 4, 26. São poucos versos, 26 ao 29, né? E aqui nós temos, nesse pequeno trecho do texto sagrado, uma lição para a nossa vida. Eu vou pedir o Silvio ou o André, alguém que pudesse ajudar. Nós temos aqui hoje uma visita que me ligou hoje à tarde, e a gente combinou dele estar aqui, o senhor Luiz, que está ali atrás. E eu queria que alguém ajudasse ele e levasse uma Bíblia para ele, quem sabe, e abrisse ali no texto para ele acompanhar também, porque a gente não vai ter no PowerPoint aqui hoje. Então, Marcos capítulo 4, a partir do verso 26 até o verso 29. Vamos ler. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Verso 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeira a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Interessante a gente contextualizar e entender o que está acontecendo ao redor desses versos. Se você olhar o capítulo 4 no início, Jesus começa a contar parábolas. E no verso 1 do capítulo 4, diz que Jesus estava à beira-mar, juntou-se ao lado dele uma grande multidão, e ele começou a ensinar através de parábolas. E a parábola é um método que Jesus usou muito, que era muito conhecido e usado pelos rabinos no tempo de Jesus. Só que Jesus deu uma outra conotação às parábolas, às histórias terrenas que tinham aplicações celestes. Era assim que eles diziam. E no comentário de Ellen White, no livro Parábola de Jesus, ela diz assim: a parábola do semeador, aqui do capítulo 4, produziu muita indignação, porque os ouvintes, quando ouviram a parábola do semeador, eles entenderam que o reino de Cristo não era um reino aqui desta terra, que ele ia vencer o poder romano e instituir um reino aqui. E até mesmo os discípulos ficaram meio assim, sem entender que reino é esse que ele está falando. De que reino é este? De novo, quando Jesus agora começa a contar a parábola da semente, ele usa essa expressão que eu queria que você pensasse um pouco nela, a gente tirasse lições. E eu te faço uma pergunta, porque no verso 26 diz assim: o reino de Deus é assim. O que é o reino de Deus? Que Jesus tanto falava. Em outros lugares você vai encontrar essa expressão saindo dos lábios de Jesus, o reino de Deus. E quando fala o reino, os discípulos e os judeus sempre pensavam no reino terreno. Mas o reino aqui, ele pode ser também terreno. Porque, na verdade, quando Jesus veio aqui à Terra,
aqui, enquanto nós estivéssemos aqui, ele queria instaurar um reino de amor, um reino de graça, um reino de paz, de respeito, de tolerância, e a gente não precisa chegar no céu para encontrar esse reino. Eu fico pensando que, às vezes, quando a gente fala o reino de Deus, o reino dos céus, a gente é levado automaticamente a pensar em ruas de ouro, árvore da vida, o rio da vida, um lugar onde vai ter pranto, morte, dor, não vai ter desemprego, coronavírus. A nossa mente, às vezes, é levada ao futuro, mas o reino de Deus já está entre nós. Um dia Jesus falou isso, falando a respeito dele próprio, que estava ali entre eles, mas o desejo de Cristo é que nós tivéssemos, aqui nesta terra, a atitude dos moradores do céu, já, que é a transformação do caráter. E isso é falado aqui no livro Parábolas de Jesus. Mas uma outra coisa que salta aos nossos olhos aqui, que tem um comentário que eu quero compartilhar com vocês. Quem é o lavrador? Quem é o que lança a semente? E aqui tem uma explicação. O lavrador que mete a foice depois que essa semente se frutificou, se tornou grão e corta essa semente, não é outra pessoa senão Cristo, que quando ele voltar, ele vai colher toda a seara que a ele pertence. Agora, o lavrador que lança semente aqui são aqueles que trabalham em lugar de Cristo. Essa expressão que Ellen White usa. Sou eu e é você, que deveria ser aqueles que lançam a semente para que um dia ela frutifique, para que um dia ela seja colhida depois de madura. Um outro detalhe nessa parábola, que eu achei interessante, que Ellen White ela comenta da seguinte forma: a parábola da semente revela que Deus opera na natureza. Eu não sei se eu estou falando com alguém em casa ou aqui na igreja que teve a oportunidade de trabalhar na agricultura. Alguém aqui já plantou alguma coisa? Até colher? Já fez canteiro? Tomate no quintal? Aqui levantaram algumas mãos, até a Svitlana, que está lá atrás, cuidando da transmissão, levantou a mão. Eu tive a oportunidade, nos 3 anos que eu estudei no colégio interno, que é o IPAI, o nosso colégio, eu trabalhei na agricultura. Fiz sementeira de alface, plantei feijão, cenoura, beterraba, outras coisas. E ali a gente aprende um pouco do amor de Deus, do ensinamento de Deus através da natureza. E aqui fala justamente essa questão. Deus é quem atua na natureza. E a expressão da parábola é justamente isso. É como se um homem jogasse a semente na terra, ele é o lavrador, ele prepara, ele ara a terra, ele põe adubo, ele faz a sementeira, ele coloca lá, mas tem um momento que ele não pode fazer mais nada. Quem entra em ação é o poder de Deus. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão. Ele precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo, mas há um ponto além do qual não pode fazer nada. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Ainda que o homem empregasse seus esforços até o seu limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. O milagre de uma semente brotar, germinar e virar uma planta e depois frutificar, esse milagre a gente não tem. O ser humano, o lavrador, o agricultor, ele não pode fazer mais nada. E na aplicação do que é a semente, que é a verdade, a palavra de Deus, e nós que somos aqueles que levamos o Evangelho, aqui há uma aplicação muito interessante.
A boa semente pode, por algum tempo, ficar sobre a terra, e a Ellen White usa a expressão jazer sobre a terra. Quando que a gente usa a palavra jaz? Aqui jaz. Está como que morta sobre a terra, jazer sobre a terra a semente despercebida. Num coração frio, alguém do seu trabalho, um parente, um cônjuge, você lançou a semente e parece que não tem reação. E diz assim, um coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de ter criado ali raiz. Porém, mais tarde, tocando o Espírito Santo de Deus na alma, a semente oculta brota e finalmente produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos durante toda a vida qual semente vai prosperar e qual não vai prosperar. E é interessante que Ellen White põe uma expressão que é meio dura, que ela diz assim, se vai prosperar ou não, isso não é de nossa alçada. Façamos o nosso trabalho e deixemos os resultados com Deus. Olha que interessante, né? Se vai frutificar ou não, não é de nossa alçada. A nossa tarefa é semear, é proclamar, é levar o Evangelho. Quem vai fazer frutificar um milagre que Deus vai fazer. Lembra desse texto? Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Procure aí na sua Bíblia. Eclesiastes 11, verso 6. Está escrito assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Pela manhã semeia a tua semente. Eclesiastes 11, verso 6. E ainda Isaías 55, 11, um outro verso bem interessante. E Salmo 126 também, verso 6. Diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. E agora os Salmos 126, 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então essa é a parábola que está dizendo aqui. Você lança a semente, você não sabe o milagre que acontece, o que Deus faz no coração da pessoa, mas cada semente que a gente lança na terra, ela tem um tempo para ser germinada e brotar e virar uma árvore, uma planta e dar ali o seu fruto. A gente sabe que as plantas, elas não dão fruto todas no mesmo tempo. E assim é essa semente que é lançada na terra. A germinação da semente representa o início da vida. Achei isso aqui muito legal. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. O desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento espiritual. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. Isso tem uma aplicação na nossa vida cristã. A planta precisa crescer ou morrer. Isso é verdade. A planta que não frutifica, que não cresce, o que acontece com ela, com aquele grão? Morre. Só tem essas duas opções. Ou ela cresce, ou ela morre. Com o seu crescimento, como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Sabe o que eu estava lembrando agora? De um vídeo que eu passava para os meus alunos, isso você encontra na internet, mas que é muito interessante, porque quando você põe lá uma plantinha, você não consegue acompanhar o crescimento dela. Mas você sabe que agora, com essas tecnologias todas, eles põem uma câmera e eles conseguem, em 30 segundos, colocar para a gente a imagem que levou ali uma semana. E a planta virando ali um grãozinho de feijão que vai brotando naquele algodão, aquela experiência que a gente faz, e a gente consegue ver o milagre
daquele broto se transformar numa ramagem, num pé de feijão. Mas aqui, Ellen White falando, obviamente no tempo dela não tinha isso, né? E é uma coisa também que na natureza a gente não percebe o crescimento, imperceptível, mas ele está acontecendo. E eu gostei dessa expressão que me fez lembrar uma ideia que eu já compartilhei aqui com a igreja, né? Que às vezes, como cristão, a gente fica desanimado porque a gente acha que não teve nenhum desenvolvimento na nossa vida. E eu gosto de ilustrar isso aqui, essa questão da percepção, quando eu vou visitar os meus sobrinhos no Rio de Janeiro, e por causa da Covid já faz 2 anos que eu não vou vê-los, mas quando eu vou ver os meus sobrinhos, depois de 2 anos, eu falo, nossa, como você está grande, como você mudou, está de barba, está falando grosso ou alguma coisa assim. Mas o meu irmão, que é o pai dos meus sobrinhos, ele não percebeu, tal qual eles também se admiram quando vem o Josué e o Jaéder, depois de 2 anos. Rapaz, mas como você está grande, sabe? Então, eu vejo nisso que muitas das vezes, no nosso relacionamento de cristãos, a gente não percebe que o nosso irmão que está do nosso lado, ele está um pouco melhor. Ele está desenvolvendo. Às vezes, um desenvolve um pouco mais lento do que o outro. Mas a gente não pode estagnar na nossa vida cristã na transformação do nosso caráter. Só que, às vezes, quem está aqui convivendo, ele não consegue perceber, igual eu não percebo o crescimento do meu filho e o meu irmão consegue perceber. E aí acontece aquelas coisas que as pessoas falam assim, mas se você convivesse com ele, você não ia dizer que ele é tão bom assim, né? Mas, na verdade, às vezes, um amigo do trabalho, alguém da escola, uma professora, consegue perceber num filho meu, quem sabe, um desenvolvimento de caráter que às vezes eu não elogio. E é uma coisa para a gente prestar atenção. É imperceptível, mas constante. Assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase. Eu gosto demais desse pensamento de Ellen White, porque isso tem muito de teologia aqui. Deus nos olha em cada fase da vida cristã que nós estamos. E aí vem um conceito que a gente deve levar em conta. Porque diz assim, a santificação, aqui eu estou lendo o que está no livro Parábolas de Jesus. A santificação é obra de toda uma vida. A santificação é obra de toda uma vida. Cada dia a gente está se tornando mais semelhante a Jesus. Isso só vai terminar. Quando que vai terminar isso? Uma boa pergunta. Não será na volta de Jesus, vocês sabiam? Porque no céu a gente vai continuar crescendo. Isso eu afirmo porque quando a gente vai no Éden, a gente vê que antes do pecado, Ellen White diz que Adão, que saiu das mãos de Deus perfeito, tinha uma eternidade para crescer, no conhecimento, em tudo que Deus ia dar para ele. Não temos limite para isso. E eu quero partir aqui para o final, porque quando diz aqui no verso 29, e quando o fruto está maduro, logo se lhe mete. Vocês conseguem perceber algo que é muito interessante nessa parábola? A terra por si mesma, estou lendo o verso 28, Marcos 4, 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o grão está maduro, ele é colhido. Então, há uma gradação que pode ser aplicado justamente nesse aspecto do crescimento cristão. Existe um desenvolvimento. E essa fase de estar madura e ser colhida é a volta de Cristo. Um amadurecimento, o mais próximo que nós temos do desenvolvimento do caráter para estarmos com Ele. O objetivo da vida cristã é a frutificação. A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir nos outros, ou em outros. A planta não germina, a planta não cresce, nem produz frutos para si mesma. O nosso crescimento tem que ser em função do próximo.
Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Cristo. Todo cristão tem o privilégio de não só esperar a volta do nosso Senhor, a vinda de Jesus Cristo, mas como também tem o privilégio de apressá-la. Eu separei aqui um outro texto, em outro lugar da Bíblia, porque essa expressão do amadurecimento, ela tem a ver com desenvolvimento. Nasce um bebê, se torna juvenil, se torna jovem, adulto, maduro. E me fez lembrar de Hebreus capítulo 5, que usa justamente a expressão maduro também. Hebreus 5:11 é um verso muito conhecido. Diz assim, 5:11 Hebreus: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aí o verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Tem uma tradução que diz, sabe o quê? O alimento sólido é para os maduros. Tem uma outra tradução que diz, o alimento sólido é para os perfeitos. Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma característica de uma pessoa adulta que uma criança não tem é a capacidade que o pai tem de dizer: filho, isso é errado. Filho, você vai queimar a mão nesse forno. A criança não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então a Bíblia apresenta para nós a característica de um cristão maduro. A característica de um cristão maduro é aquela pessoa que chega ao ponto que o Espírito Santo trabalha na mente e no coração dela, que ela consegue discernir o certo do errado. Sabe, irmãos, eu sou pecador como você que está me assistindo aí pela internet e aqui, por isso que eu careço da graça e da misericórdia de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que você. Mas eu digo uma coisa para você, irmãos. Eu tenho uma preocupação muito séria na minha vida espiritual que eu quero colocar no seu coração. Sabe qual é? É o dia que eu começar a achar o errado certo. Quando eu não tiver a capacidade, do Espírito Santo falando no meu ouvido, e eu não perceber que aquilo que eu estou fazendo é errado, esse dia é aquela história do coração endurecido, você não conseguir mais discernir. E eu acho que essa é uma das características que mais a gente deveria se preocupar. Estou eu conseguindo perceber, nessa linha tênue, o que é pecado e o que não é pecado? Ou eu estou indo por aquele caminho assim, todo mundo faz, todo mundo ouve, todo mundo come, todo mundo bebe, e eu não consigo, pela palavra de Deus, dizer, isso é errado. Discernir o certo, o bem do mal. Quero terminar, então, com a leitura desse trecho, na parte final aqui do livro Parábolas de Jesus, sobre esta parábola, que eu achei muito bonito e queria deixar no seu coração e na sua mente. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 12, fala sobre isso, que a gente deveria amar, aguardar, apressar a volta de Cristo e anunciar os 4 As, né? E aí ela diz assim, a profetisa do Senhor: se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente,
amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o seu precioso grão. Que o Senhor coloque no meu e no seu coração o desejo, a capacidade de desenvolvermos pelo milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida, para que a gente frutifique, como diz aqui, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Que nessa parábola a gente tire lições para o crescimento espiritual de nossa vida cristã, enquanto estamos aqui nesta carreira. É o meu desejo, a minha oração para a minha vida, para a sua vida, para esta igreja, para que a gente possa ver Jesus voltando logo para colher a sua seara. Vamos cantar um hino que diz, baseado no texto de Isaías, que todos aqueles que têm sede deveriam ir até essas águas que é o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Vinde às águas, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai
Amém. Eu vou convidar os meus irmãos que estão aqui presentes, que fiquem em pé, para que juntos oremos esta última prece, rogando a Deus esse poder. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença, de orar, de cantar, de comungar, Pai, de nos conectar contigo. Separamos esse tempo no meio da semana para isso. Estudamos a Tua palavra, novamente lemos esse livro, que é o nosso guia, a nossa bússola, nosso GPS nesse mundo tão escuro, onde precisamos de uma lâmpada para iluminar os nossos pés. Ao estudar essa pequena parábola, Senhor, relembramos que o milagre que acontece na nossa vida é um milagre de transformação, de santificação, que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, continua trabalhando em nós. Tem tanta coisa para ser lapidada, tanta coisa para ser mudada. Precisamos tanto crescer e amadurecer na vida cristã, frutificar para alcançar o nosso semelhante. E esse semelhante pode ser um filho, um cônjuge, um colega de trabalho, de classe de aula, um vizinho que ainda não conhece a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar essas pessoas. Usa os nossos lábios, o nosso testemunho, o nosso jeito de ser, até nossa roupa, comida. Por favor, Pai. E finalmente nessa oração eu te rogo, sinceramente, Espírito Santo, trabalha na nossa mente de tal forma que a gente consiga ainda ouvir a Tua voz, que vai nos dizer: este é o caminho, andai nele, que dará a nós capacidade de desviar do mal como Jó fazia, para descobrir o caminho certo. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.